de animais na ciência e na tecnologia. O que é experimentação animal? A experimentação animal refere-se ao estudo científico de animais, geralmente em laboratórios, com o propósito de adquirir conhecimento biológico. Podemos ainda desmembrar esse conhecimento em anatomia, que seria a organização interna, fisiologia, funcionamento dos sistemas de um organismo, como o sistema urinário, a morfologia, que é o estudo das formas, a histologia, que estuda os tecidos, e até mesmo em níveis bem pequenos, como a citologia, que estuda as células. Mas quem começou a estudar os animais e quando? Estudos mostram que centenas de anos antes de Cristo, estudiosos como Aristóteles e Hipócrates já praticavam dissecção em animais e até mesmo em corpos humanos. Alguns ainda utilizavam a prática da vivecção, onde o animal era aberto para estudos ainda vivo. E aí você me pergunta, como fica então a questão de dor e sofrimento por esses animais? No século XVII, René Descartes, filósofo, físico e matemático, acreditava que os animais eram incapazes de sentir dor e qualquer outro sentimento por não possuírem alma. Em outros termos, não se pensava ainda nos direitos dos animais. Hoje, sabemos que a relação entre homem e animal é intensa. Os utilizamos como meio de transporte, alimentação de produtos animais e de origem animal, esportes, animais domésticos, estudos, como por exemplo os que indicam qualidade do ambiente, vestimentas, como casacos de lã e de couro, objetos decorativos, você já viu uma cabeça de boi suspensa em uma parede? E até mesmo aqueles que são símbolo, como a ararinha azul no Brasil. Pensando em todos os serviços que eles nos oferecem, veio à tona a preocupação com os animais e surge o termo bioética, a fim de proporcionar condições ideais a cada animal utilizando experimentos científicos. No Brasil, o primeiro documento objetivando garantir a proteção dos animais foi criado no dia 6 de outubro de 1886. Em julho de 1934, foi promulgado o Decreto Federal número 24.645/34, que estabelecia algumas medidas de proteção aos animais, atribuindo multa a quem aplicasse ou fizesse maus tratos aos mesmos, como por exemplo o abandono. A primeira lei a respeito de uso dos animais na ciência e tecnologia foi a Lei nº 6.638/79, a qual permitia a vivecção em animais dentro de algumas condições, como a obrigatoriedade do uso de anestesias antes do procedimento. Felizmente, a mesma foi revogada em 2008 pela Lei 11.794, conhecida como Lei Arouca, onde foi criado o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONSEA, órgão responsável por assegurar o tratamento digno, humanitário e ético aos animais de fim científico. O órgão zela pelo respeito e não sofrimento físico ou mental de todas as espécies de vertebrados, excluindo os invertebrados, como por exemplo o polvo. Com a preocupação sobre o bem-estar animal, foi fundado um comitê com o objetivo de verificar os procedimentos a serem utilizados no experimento antes mesmo que esse seja iniciado. No Brasil, o comitê recebeu o nome de Comissão de Ética no Uso de Animais. Tudo isso parece bom, não é mesmo? Pois é, mas vamos lembrar que um grupo importante de animais não está protegido pela Lei Arouca. Quem são eles? Os invertebrados. Isso nos faz pensar que nem todos os animais são dignos a serem protegidos. Claro que somos mais próximos de um cachorro do que de uma água viva. Pense como seria bom se todos fossem protegidos pela lei. Por mais que não tenham o devido conhecimento, todos desempenham papéis importantes em seus respectivos ambientes. Quer saber de um exemplo? A água viva citada é o alimento preferido da tartaruga de couro, por exemplo, a maior das 7 espécies de tartarugas marinhas que existe no mundo hoje. Legal, né? Existe um projeto que quer alterar alguns artigos da Lei nº 11.794, a fim de cessar qualquer uso de animais em atividades de ensino, testes laboratoriais e pesquisas que se refiram ao desenvolvimento de cosméticos humanos. Para alguns fins, não foram desenvolvidas alternativas que sejam viáveis e obtenham sucesso em seu resultado. Porém, em alguns casos, pode-se substituir animais por modelos computacionais, vídeos e modelos anatômicos artificiais que tornem possível o aprendizado. Já que o uso de animais não pode ser completamente descartado, o princípio dos 3 R's pode nos ajudar na proteção e garantir o bem-estar animal. O nome refere-se a 3 palavras da língua inglesa que, quando traduzidas, significam refinamento das técnicas a serem utilizadas, redução do número de animais e substituição por alternativas viáveis. Mas e você? O que você acha do uso de animais na ciência e tecnologia? Depois desse vídeo, você já sabe que eles podem trazer grandes benefícios para a gente.
Por meio de pesquisa em animais, o desenvolvimento de soros, vacinas e remédios traz grandes benefícios à sociedade. Então trate os animais bem, utilize os recursos com consciência e até logo!